Olá, discípulos do Kyrios, Iisus Christos Ios Theos Soter. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em pleno conhecimento bíblico em séries da Palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Aqui e agora, eu desejo que você se sinta à vontade ouvindo esta jornada terapêutica de capelania evangélica, parte 4, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais, a palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. O Espírito Santo vai ativar você. Ouça a superioridade da palavra de Deus, a Bíblia, em relação ao engano dos impostores. Sinta à vontade em sua casa, em seu trabalho ou em seu lazer para ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu fico imaginando, ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. As Escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. A palavra de Deus, a Bíblia, é infalível, inerrante e suficiente. A palavra de Deus, a Bíblia, é vencedora, invicta em todas as batalhas. Tem saído ilesa do ataque implacável dos críticos e das fogueiras da intolerância. A palavra de Deus, a Bíblia, é a bigorna que tem quebrado todos os martelos dos céticos. Homens perversos se esforçam para destruir a palavra de Deus, a Bíblia, queimá-la, escondê-la ou atacá-la. Mas ela, a palavra de Deus, a Bíblia, tem saído incólume de todas essas investidas. A palavra de Deus, a Bíblia, é poderosa. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva, atual e oportuna. A palavra de Deus, a Bíblia, é a divina semente. Por meio dela, a palavra de Deus, a Bíblia, somos gerados de novo. Por meio dela, a palavra de Deus, a Bíblia, cremos em Jesus Christos Ios Theos Soter. Por meio dela, a palavra de Deus, a Bíblia, somos fortalecidos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e em todos os níveis e sentidos. A palavra de Deus, a Bíblia,
é água para os sedentos. A palavra de Deus, a Bíblia, é pão para os famintos e luz para os errantes. Por meio dela, a palavra de Deus, a Bíblia, somos santificados e através dela, a palavra de Deus, a Bíblia, recebemos dinamis, poder. Ela, a palavra de Deus, a Bíblia, é a arma de combate e o escudo que nos protege. A palavra de Deus, a Bíblia, é mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel. Continue nesse sentido, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Duas verdades precisam aqui ser destacadas e vou destacá-las para você em relação à santa palavra de Deus, a Bíblia. Primeiro, a origem das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paz, grafé, teopneutos. A Escritura não é fruto da lucubração humana, mas da revelação divina. A Escritura não provém da descoberta humana, mas do sopro divino. Toda a autoridade da Escritura depende exclusivamente de sua origem divina. A palavra grega teopneutos significa literalmente soprada por Deus. Isso não quer dizer, porém, que Theos anulou a personalidade, o estilo ou a preparação de seus escritores, uma vez que esses homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Significa, porém, que a Escritura surgiu na mente de Theos e foram comunicadas pela boca de Theos, pelo sopro de Theos ou pelo seu Espírito Santo. A Escritura, pois, no verdadeiro sentido do termo, é a logotheos, pois Theos as disse, e como os profetas costumavam anunciar, a boca do Senhor o disse. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. É importante destacar que toda a Escritura, e não apenas parte dela, é inspirada por Deus, soprada por Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento compõem a Escritura. Muitos liberais aproximam-se da Escritura carregados de ceticismo e contestando toda a inspiração, inerrância e infalibilidade. Há aqueles que enganosamente afirmam que a Escritura apenas contém a palavra de Deus, mas não são a palavra de Deus. Outros negam a historicidade da palavra de Deus, a Bíblia, e tentam jeitosamente explicar seus registros históricos e seus milagres de forma metafórica. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, pois a Bíblia permanece inabalável. De que toda a Escritura e toda a Escritura é inspirada por Deus.
sob esse sólido fundamento, precisamos erigir nossa fé. A Bíblia permanece inabalável, ela é a verdade e toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. Em segundo lugar, o propósito das Escrituras ou da Escritura. Se a origem da Escritura nos fala de onde ela provém, seu propósito trata do que ela pretende. Fique atento em 3 fatos ou em 3 fases desse propósito. Primeiro, a Escritura conduz as pessoas à salvação e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem dinamai, tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,15. A Bíblia é essencialmente um manual de salvação. O propósito mais alto da palavra de Deus, a Bíblia, não é ensinar fatos da ciência que o homem pode descobrir por sua investigação experimental, mas ensinar fatos da salvação que nenhuma exploração humana pode descobrir e somente Teós pode revelar. A Escritura fala sobre a criação e a queda, ensina sobre o juízo de Deus e de seu amor redentor em Jesus Cristo e os Teossoter. Segundo, a Escritura anuncia a salvação por intermédio de Jesus Cristo e os Teossoter. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Pela fé em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,15. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo e os Teossoter. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pelo Cristo da promessa, o Messias, o enviado. No Novo Testamento, elas são salvas pelo Cristo da história. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para frente, para o Cristo que haveria de vir. No Novo Testamento, eles olham para trás, para o Cristo que já veio. No Antigo Testamento, as pessoas creram no Cristo da promessa. No Novo Testamento, as pessoas creram no Jesus Cristo da história. O Antigo Testamento anuncia a promessa e a preparação para a chegada de Cristo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, expõem o nascimento, a vida, o ensino, os milagres, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos revela a propagação do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossoter desde Jerusalém até Roma. As epístolas apresentam a ilimitada glória da pessoa e da obra de Jesus Cristo e os Teossoter, aplicando-a à vida do cristão e da igreja.
O livro de Apocalipse traz a consumada vitória de Jesus Cristo e os Theosote sobre a eternidade. O livro de Apocalipse traz a consumada vitória de Jesus Cristo e os Theosote e de sua igreja na história. Jesus Cristo e os Theosote é o centro da eternidade. Ele habita na eternidade. Jesus Cristo e os Theosote é o centro da história. E ainda mais, Jesus Cristo e os Theosote é a origem das Escrituras. Ele, Jesus Cristo, é o Salvador do mundo, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Terceiro, a Escritura trata tanto da doutrina quanto da conduta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3,17. Pressupõe-se ensino ou doutrina, o que é certo. Repreensão, o que não é certo. Correção, como se tornar certo. Educação na justiça, como permanecer certo. Guarde isso em sua mente. Quero aqui agora que pense mentalmente na membresia da igreja. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Os macedônios não deram apenas uma prova de sua generosidade e comunhão, deram a eles próprios. A verdadeira generosidade só existe quando a entrega do próprio eu. Se Jesus Cristo é Deus e Ele deu sua vida por mim e por você, não há sacrifício tão grande que eu ou você possa fazer por amor a Ele. Isso faz sentido para você? Este texto nos fala de um antigo costume do dia dos apóstolos. Aqueles que se convertiam a Jesus Cristo e os Theosote em cristãos se entregavam primeiramente ao Kyrios, depois se entregavam à igreja de Christos pela vontade de Theos. Eu quero agora que você coloque a sua atenção na consagração suprema da alma. A primeira coisa que os cristãos originais fizeram, os cristãos dos tempos antigos, foi que, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor. 2 Coríntios 8:5. Isso é vital, é oferenda de maior importância.
Se você professa ser discípulo de Jesus Cristo Theosote, realmente tem se entregado a Ele, o dia virá quando você vai contemplar esse assunto sob uma luz muito diferente e no mundo vindouro se descobrirá que se entregar ao Kyrios, Jesus Cristo Theosote, teria sido sua mais alta sabedoria e que ter vivido para o ego foi sua maior tolice, loucura. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. No momento que os primeiros cristãos se entregavam ao Kyrios, Jesus Cristo Theosote, a primeira coisa manifesta era que essa consagração e entrega eram sinceras. A sua consagração ao Kyrios foi sincera, é sincera. Esses cristãos primitivos levavam tão a sério aquilo que afirmavam, uma profunda realidade estava contida em sua consagração. Entregaram-se a Jesus Cristo Theosote para serem inteiramente dele. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Nessa jornada terapêutica de capelania evangélica, quero que se lembre que naqueles tempos isso significava sofrer muito mais do que jamais deveremos sofrer agora. Um homem que se entregava ao Kyrios, Jesus Cristo Theosote, naqueles dias era expulso da sinagoga se fosse um judeu e era proscrito da sociedade se fosse um pagão. Ele era arrastado aos tribunais, era frequentemente lançado à prisão, com igual frequência era golpeado com muitos açoites, em muitos casos era executado, sendo queimado ou atravessado pela espada. Porém, esses primeiros cristãos conheciam o que haveriam de passar e, apesar disso, entregavam-se ao Kyrios, Jesus Cristo Theosote, resolutamente. Se você é um cristão professo, sua consagração ao Kyrios, Jesus Cristo Theosote, precisa ser sincera. A consagração deles, os primeiros cristãos, ao Kyrios, Jesus Cristo Theosote, foi continuando uma consagração voluntária. Todos os soldados de Jesus Cristo Theosote são voluntários. A consagração que esses primeiros cristãos fizeram foi continuando. Uma consagração inteligente e ainda mais uma entrega completa. Nenhum cristão dos tempos antigos deu-se parcialmente ao Kyrios, Jesus Cristo Theosote, e parcialmente se reservou aos ídolos ou para si mesmo. E se alguém tivesse tentado fazer isso, teria sido rejeitado, pois na igreja de Jesus Cristo Theosote está vigente
a regra da palavra de Deus, a Bíblia, a regra de Jesus Cristo, que ele terá tudo ou nada. Como cristão, você precisa ser inteiramente cristão ou não será cristão em absoluto. Não existe tal coisa como repartir-se entre Deus, o diabo, o mundo, entre a justiça e o pecado. A entrega ao Kyrios Jesus Cristo e os Theosote precisa ser sem reservas e sem limites. Se você se entregar verdadeiramente ao Kyrios Jesus Cristo e os Theosote, entregue seu corpo para que esse não seja mais contaminado pelo pecado. Se você se entregar verdadeiramente ao Kyrios Jesus Cristo e os Theosote, a sua mente precisa ficar livre de pensamentos pecaminosos e de ser escravo do ceticismo e liberalismo. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, na jornada terapêutica de capelania evangélica, parte 4, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Se você se entregar verdadeiramente ao Kyrios Jesus Cristo e os Theosote, para se sentar aos pés dele, Jesus Cristo e os Theosote, para aprender dele, para receber seus ensinos como a verdade e sua palavra como a única corte de apelações para todas as controvérsias, você vai se sentir incrivelmente bem e ainda mais aceite a doutrina do Kyrios Jesus Cristo e os Theosote como a verdade pura para a sua vida cristã. Se você se entregar verdadeiramente ao Kyrios Jesus Cristo e os Theosote, a sua língua precisa falar por ele, e as suas mãos precisam trabalhar para ele, Jesus Cristo e os Theosote, e digo mais, seus pés precisam caminhar ou correr para ele, Jesus Cristo e os Theosote. Eu quero que você entregue cada uma das faculdades do corpo e da mente em formosa associação para o serviço real de Jesus Cristo e os Theosote. Você precisa ser completamente do Kyrios Jesus Cristo. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A entrega ao Kyrios precisa ser completa. A entrega que cada verdadeiro cristão realiza é uma entrega ao Kyrios. Aqui é onde se deve começar, com Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote. Você não deve se entregar à igreja até que tenha se entregado ao Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote. É ao Kyrios que você precisa fazer sua entrega completa e incondicional. Faça a entrega à verdade de Jesus Cristo e os Theosote, a sua lei, ainda mais ao Evangelho, de maneira completa. Consegue fazer isso? Preste atenção a isso e registre como primeiro passo
em todos os seus atos em sua vida cristã. Você precisa se entregar primeiro ao Kyrios. Jesus Christos ios theos soter. Você não possui o direito de falar sobre se unir a uma igreja enquanto não tiver feito isso primeiro ao Kyrios. Jesus Christos ios theos soter. Você não possui o direito de se sentar à mesa da comunhão enquanto não tiver feito isso primeiro ao Kyrios. Jesus Christos ios theos soter. Se entregue primeiro ao Kyrios, com um verdadeiro arrependimento de pecado e uma simples e sincera confiança no Kyrios. Jesus Christos ios theos soter. E então, com uma completa consagração ao Kyrios, você pode vir a qualquer ato sagrado de serviço real. Fale a sua alma. Alma, você se entregou por meio da graça de Deus para pertencer ao Kyrios. Você ora pedindo mais graça para fazer a entrega completa ao Kyrios Jesus Christos, ios theos soter. Quero saber sua resposta. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Agora, mentalmente, você vai ouvir a entrega que se segue à consagração suprema. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8:5. Depois que um verdadeiro cristão se entregou ao Kyrios Jesus Christos ios theos soter, o seguinte ato imediatamente é de se entregar à igreja para o serviço real e ainda precisa se unir com outros irmãos em Cristo para ficar em unidade cristã em sua jornada cristã. Quer saber o que está envolvido nessa entrega à igreja? Irei repetir para refrescar a sua memória. É seu dever unir-se à igreja. Quer saber o que isso significa? Quer saber que deveres se originam disso? Em primeiro lugar, está o dever da consciência de caráter. Se você fez uma profissão de fé em Jesus Christos ios theos soter e vive como lhe agrada, terá que responder por isso no último dia. Mas se você é membro de uma igreja, tenha atenção do modo como vive. Suas ações podem se tornar duplamente vigiadas e elas serão duplamente pecaminosas se caírem em incontinências. Você não tem o direito de falar em se entregar à igreja para a qual é membro e causar opróbrio, vergonha, vexame, desonra e outros sentidos. Em segundo lugar, outro dever de todos os membros da igreja é ajudar e consolar uns aos outros. Todo membro da igreja deve procurar se entregar a ela, no sentido de fazer sua parte em toda a boa obra na igreja.
Você precisa ter uma posição que ocupar para o serviço real ao Kyrios Jesus Christos e os Theos Soter. Como foi a sensação ao ouvir a jornada terapêutica de capelania evangélica, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova? Está interessado, se sente preparado a entregar a sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A solução é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Ele, Jesus Cristo, é a única esperança para a salvação de sua alma. Venha para Jesus Cristo enquanto você ainda tem oportunidade e ainda mais está respirando o ar da graça de Deus.